Oi, eu sou Dinara Lopes, sejam bem-vindos ao M sobre Doramas. Eu criei esse canal para que a gente possa falar sobre doramas, dar a nossa opinião, criar conteúdo, hostes, traduções, muitas coisas legais sobre algo que a gente ama tanto, que é uma terapia, dorama. O M sobre Doramas está em outras redes sociais também, vou deixar aqui do lado as redes sociais que tem o M sobre Doramas, para você ir lá seguir, compartilhar os conteúdos e também dar a sua opinião, me mandar mensagem para conversar, para falar sobre alguma ideia, tá bom? Que a gente possa juntas aqui falar sobre algo que a gente ama, que é dorama. E esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu tinha um outro canal com mais inscritos e tal, mas por um motivo pessoal acabei apagando, né, excluindo aquele canal, e criei esse daqui pra gente poder falar sobre doramas. E eu quero convidar você, que não é inscrito, a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já compartilhar o canal com outras dorameiras. Hoje eu quero falar sobre um dorama que eu assisti recentemente. Tem o meu dorama preferido, tem tantos doramas que eu quero falar com vocês, mas esse dorama que eu assisti recentemente, ele mudou muito a minha mentalidade. Ele realmente é um dorama que é uma lição de vida que você traz para sua vida e agrega muito. Esse dorama é o Itaewon Class. Não sei se é assim que se pronuncia, Itaewon Class. Não sei direito a forma de pronunciar, mas quem já assistiu sabe, vou deixar aqui ó, pra você pesquisar. Ele tem na Netflix e com certeza deve ter no Telegram também. Então pesquisa, você não vai se arrepender. Eu já tinha ouvido falar sobre Itaewon Class. Assim, pessoas, né, davam indicações, só que eu sempre passava, nunca nem tinha colocado ele na minha lista. Só que recentemente eu entrei, vi, eu falei, interessante, parece ser bem legal. Aí li, né, ali sobre o dorama e entrei pra assistir. Gente, que dorama maravilhoso. Quem já assistiu, deixa a sua opinião nos comentários. Que dorama maravilhoso. Eu não vou dar muitos detalhes, né, pra não ficar muitos spoilers pra quem ainda vai assistir. Mas é um dorama onde o protagonista, ele passa por muita dificuldade. Ele passa por vários processos, ele vai amadurecendo nesse processo. E é muito interessante quando você vê a força de vontade dele. Isso me chamou a atenção, porque acontece um episódio no passado dele, e ele acaba indo pra prisão. E quando ele tá lá na prisão, ele conhece outra pessoa, outro detento, que futuramente vinha ser amigo dele, né? E ali aquele detento chama a atenção dele, os dois começam a brigar. E eu achei muito interessante quando aquele detento fala, você não passa de um presidiário. E ele fala, eu não vou deixar isso me definir. Eu tenho sonhos grandes, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu tenho sonhos grandes, eu tenho um objetivo de chegar a um lugar. E eu não é porque eu sou um presidiário que eu vou deixar de sonhar, que eu vou deixar de lutar por algo melhor, que eu não posso conquistar coisas grandes. E isso é tão interessante. Então é muito forte isso que ele fala, sabe? E depois no decorrer, você vai conhecendo os outros personagens e vai tudo se juntando. Mas a gente vê o quanto ele perseverou. Ele não desistiu. Quando ele estava se levantando, o inimigo dele vinha com uma pancada e algo ruim acontecia. Mas isso não fez ele desistir. Pessoas vieram pra ele e falaram assim, desiste, por que você não abre mão disso? Uma pessoa pediu, por favor, abre mão disso. E ele, não vou. Não vou desistir, eu vou chegar lá, porque o sonho dele era ter um restaurante número 1 da Coreia, e tinha outros motivos, né, envolvidos, mas ele queria chegar a um lugar alto, e ele não deixou que as dificuldades parassem ele não deixou que aquilo que o inimigo dele jogava contra ele, para fazer ele desistir, ele parar, ele não aceitou. Por diversas vezes ele ouviu que ele era um idiota, por diversas vezes ele ouviu que ele não passava de um homem miserável, que ele começou com um barzinho pequenininho e ele cansou de ouvir as pessoas humilharem ele falando, ah, mas onde você vai chegar? Como que você vai chegar tão alto? Você não passa de um dono de um barzinho pequeno. E mesmo assim, ele tinha um sonho de chegar lá, de ser o número 1 da Coreia, de franquear o restaurante dele e abrir em vários lugares. Era o sonho dele. Também honra o pai dele, que o primeiro negócio que ele abriu foi com o pai. Então depois ele lutou muito, ele ouviu muita gente desmerecer ele, mas ele conseguiu chegar lá. Ele conseguiu porque ele não desistiu. E isso me impactou por quê? Porque a perseverança dele, o começo dele não parecia bom. No início não tinha clientes, a comida não era boa. Outra coisa que eu achei muito interessante foi a cozinheira. Eu não sei pronunciar o nome dela, vou deixar o nome dela aqui. Foi a cozinheira. Por quê? Porque ela não sabia cozinhar. Ela não sabia cozinhar e ele colocou ela como cozinheira. Teve o tempo da gerente virar e falar, demite ela e contrata outra pessoa, porque a comida dela é horrível. Sabe o que ele fez? Ele deu um salário em dobro pra ela e disse pra ela que era pra ela se esforçar. E pela força de vontade dela, ela se tornou uma cozinheira tão excelente que ela ganhou até um concurso de cozinha com os melhores cozinheiros que tinha no país. A força de vontade. É lindo ver como ele não desistia das pessoas, ele incentivava elas a serem melhores. O outro garoto não sabia falar inglês, chegou lá
e aprendeu, se esforçou e aprendeu a falar inglês. Então, eles se esforçaram muito. Era um pessoal com muita força de vontade. E ele conseguiu conquistar, conseguiu franquear o restaurante dele. Ficou conhecido no país dele, em outros países. Ele chegou no lugar onde ele queria chegar. Ele realizou o sonho dele. Mas ele não desistiu. E muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Quando as dificuldades, nós temos um sonho, um objetivo, mas quando as dificuldades e as lutas começam a se intensificar e começam a acontecer coisas para nos paralisar, para nos fazer desistir, a gente para e joga o nosso sonho na gaveta. Mas hoje, através disso, eu quero te encorajar. Não pare de sonhar. Não desista de sonhar. Se Deus colocou um sonho no seu coração, continue. Tenha determinação. E vai e conquiste a realização do seu sonho. Então, esse dorama, ele mudou muito a minha mente. Muito mesmo. Entre várias outras coisas. Como a gerente, né? Yeso, ela amava ele muito e ela ajudou ele a crescer. E tem tudo isso sobre relacionamentos. São tantos assuntos para ser falado sobre esse dorama. Mas o principal, que me tocou muito e me chamou a atenção, que eu queria falar com vocês é isso. É sobre a perseverança. Porque aquele que persevera, ele conquista. Na minha igreja, se fala muito sobre isso, de quem vence é o mais persistente. Então, se você persistir na realização dos seus sonhos, se você correr atrás, não fazer do seu sonho seu Deus, mas se você correr atrás, você vai conquistar. Não deixe a dificuldade te paralisar. E Tyrone Class me ensinou isso, me fez refletir sobre isso, sobre como é bom você sonhar, mas muito melhor ainda é você não desistir. E ele conseguiu, ele venceu os traumas dele, ele conseguiu sair daquele lamaçal, daquele fundo do poço que ele estava. E ele inspirou outras pessoas também, que às vezes se sentem, porque eu fazia algo no passado, ou porque fui titulado a algo, porque tentei e não deu certo, então eu não vou mais continuar, não vou mais correr atrás. Quando, na verdade, a gente precisa perseverar. Então, Tyrone Class é uma lição de vida. Tem outro dorama também que é uma lição de vida, que eu quero vir falar com ele também aqui com vocês. Mas eu achei esse dorama perfeito. De tudo. Eu não achei defeito nenhum. Não achei fora de roteiro. Não sei vocês, mas eu amei muito. Achei completinho. Chama atenção desde o primeiro episódio. O protagonista é excelente. A protagonista é excelente. O romance desenvolveu-se muito bem. Amei, amei. Tyrone Class é maravilhoso, eu super indico. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena assistir, tá bom? Se você gostou desse vídeo, peço que você dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com aquela dorameira que conhece Tyrone Class e também com aquela que ainda não assistiu, ou talvez com aquela que colocou na lista e tá procrastinando. Incentiva ela a assistir, tá bom? É isso, me dá aqui ideias de mais doramas pra gente poder falar sobre as lições que eles trazem e até o próximo vídeo. Tchau!